Pai nosso e nosso Deus, quando nos aproximamos deste assunto a respeito da santidade do seu caráter, nós sabemos que nós estamos viajando em uma tarefa impossível. Que nesse momento estamos em cima de um terreno santo. Um terreno esse que, se não fosse a sua graça e sua misericórdia, ele se abriria debaixo dos nossos pés e nós seríamos tragados pelo abismo. Hoje, então, nós imploramos uma porção dobrada da sua graça e da sua misericórdia sobre nossas vidas à medida que nós tentamos compreender esses assuntos que são tão importantes para te compreendermos. Invocamos a presença do teu Espírito, o Espírito da verdade, que ao mesmo tempo é o Espírito Santo, que ele possa nos ajudar nesse trabalho. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém. Eu era aluno sênior no Seminário Teológico de Pittsburgh. Era final da tarde e eu me lembro claramente que eu estava estudando por minha conta lá na biblioteca e havia um monte de livros na minha frente, assim. Como você sabe, uma biblioteca de seminário é extremamente silenciosa. Ninguém pode falar ou conversar, o silêncio é extremamente absoluto. De repente, a minha atenção eu fui distraído por um murmurinho que começou a correr espontaneamente pelos corredores e mesas, e as pessoas na biblioteca começaram a romper com toda a atmosfera daquele lugar. Pessoas estavam saindo, deixando seus materiais e indo para os corredores do seminário. Eu não sabia o que estava acontecendo, até que uma pessoa disse em voz alta: alguém atirou no presidente. Alguém atirou no presidente. Você pode imaginar o que um anúncio desses pode causar numa rotina normal das pessoas comuns, enfim. Eu corri para fora e, como qualquer americano, eu fiquei lá do lado do rádio, assim, e ouvi noticiário dizendo que o presidente Kennedy estava lutando por sua vida naquele momento. Então, claro, noticiaram que depois disso ele havia morrido. E nos dias, semanas e até mesmo nos meses seguintes, as pessoas dos Estados Unidos estavam extremamente preocupadas com esse momento trágico na nossa história, com a morte repentina de um presidente popular. Depois, um livro foi publicado intitulado John, nós nem conhecíamos. Chamou a atenção para o fato que o curto tempo dele na presidência, mas todas as vezes, senhoras e senhores, que um governante, um líder, um rei, o primeiro-ministro de uma nação, ele morre, é um momento de trauma e sério luto para toda a nação. Isso era verdade em Israel, assim como nos Estados Unidos. No século 8 a.C., um rei assumiu o trono em Jerusalém e começou a reinar aos seus 16 anos e reinou por mais de 50 anos. Mais de meio século. Ele não era o rei mais famoso dos judeus e nem o mais importante, mas certamente estava entre os 5 mais importantes. Seu nome era Uzias. E o que Uzias fez no seu reinado foi trazer a última reforma espiritual que foi significante para aquela nação. E quando ele morreu, e foi incidentalmente em desgraça, porque ele foi um tipo de herói de Shakespeare que violou seus próprios princípios éticos e espirituais no último ano da sua vida. Sua morte significou uma divisão de águas na história judaica. Porque desse dia em diante, a vida espiritual da nação judaica entrou em um sério declínio, da qual nunca se recuperou. Eu acredito significante da providência de Deus que 4 anos depois da morte de Uzias, a cidade de Roma foi fundada.
E uma mudança cultural transformaria todo o destino daquela história, da história. Mas em meio às lutas dessa nação, um homem foi chamado por Deus para a vocação sagrada de ser profeta, um profeta. Alguns o chamariam de o profeta maior do Antigo Testamento, o maior profeta do Antigo Testamento, um homem que não era apenas religioso, era também um influente no Estado, porque falou com vários reis durante todo o seu ministério. Ele foi o profeta que disse que um dia uma virgem conceberia e daria à luz a um filho que se chamaria Emanuel. Foi o profeta que disse que no futuro o servo do Senhor viria e enterraria os pecados do seu povo. Seu nome, sem dúvidas, era Isaías. E o registro do seu chamado pode ser encontrado no capítulo 6, no livro que tem o seu nome. E eu gostaria de ler a primeira parte desse registro para vocês agora. Está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Eu quero que você note que nessa breve passagem que eu li aqui, que Isaías localiza sua experiência. Ele está mostrando a experiência dele no ano em que o rei Uzias morreu. Não sabemos ao certo que o que Isaías contemplou, viu ali, foi uma visão estática que ocorreu literalmente no templo em Jerusalém, ou se o que Isaías de fato viu foi um vislumbre do santuário do próprio céu. Eu prefiro a última interpretação. Estou persuadido, por razões técnicas que não vou discutir aqui, que Deus abriu a cortina, removeu o véu do próprio céu. E João, séculos depois, na ilha de Patmos, teria o mesmo vislumbre, um vislumbre do céu. Isaías, o profeta, viu o Senhor entronizado no céu. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está escrito: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Se olhar para a palavra Senhor, eu tenho absoluta certeza de que está escrito Senhor. É verdade, está assim na Bíblia. Se olhar um pouco mais embaixo, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você entende? É a mesma palavra Senhor, agora está escrita Senhor. Quem observou isso? Quem viu isso? É uma coisa comum nas traduções inglesas aqui da Bíblia. E não é o resultado de um erro tipográfico. Os tradutores estão tentando aqui nos mostrar que algo incomum, diferente, está acontecendo aqui. A mesma palavra no inglês, Senhor, está aqui no texto. O fato de estarem escritas de forma diferente indica que existem 2 palavras para Senhor em hebraico. Toda vez que você vê Senhor separado, pode ter certeza que a palavra hebraica foi traduzida e o nome é Yahvé. O nome que Deus revelou a Moisés no deserto de Midian, quando ele disse: eu sou o que sou. Esse é o sagrado nome de Deus, o santo nome de Deus, Yahvé. Quando vemos a palavra Senhor, Senhor, a palavra hebraica traduzida agora é Adonai.
E esse é provavelmente o título mais elevado que o Antigo Testamento usa para Deus. Ele recebe muitos títulos no Antigo Testamento, mas é o título supremo que foi dado para ele. Por exemplo, Salmo 8, versículo 1, o Senhor, ó Senhor, Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E isso quer dizer o quê? Ó Yahvé, nosso Adonai, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. E de novo, no Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Uma fantástica afirmação que nós encontramos lá no Antigo Testamento, quando Davi descreve Yahvé falando com alguém. E ele descreve essa outra pessoa com o título Adonai. O título que sempre foi reservado só para Deus. Não é um acidente, senhoras e senhores, que a passagem mais citada do Antigo Testamento no Novo Testamento é o Salmo 110. Paulo nos diz que para Jesus foi dado um nome acima de qualquer outro nome. O título Senhor, Adonai, nome que originalmente pertence a Deus e a Deus apenas. Agora, o significado do termo Adonai simplesmente é esse: o soberano. Você sabe o que está acontecendo? O rei está morto. Há um clima de incerteza e morbidez entre o povo judeu. E Isaías chega em nome do seu povo e ele olha e contempla o próprio céu. E ele vê, não Uzias, não Ezequias, muito menos Davi. Ele vê o Adonai, o soberano supremo, entronizado nos céus. Eu estou convencido que ele está vendo aqui um vislumbre da exaltação do próprio Cristo e toda a sua majestade. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes. Eu amo essa frase. As abas de suas vestes enchiam o templo. Nos tempos antigos, a roupa dos monarcas indicavam o status deles. É um protocolo tipo internacional, assim. Era responder de acordo com a magnificência das suas roupas, vestimentas, enfim. Se o rei vestisse uma armadura, isso seria incrível. Se vestisse zibelina, já aqueles que vestiam roupas simplórias, simples, tinham que se sentar e lá no fundo, nas reuniões com os reis. Eu me lembro de ter visto uma das primeiras transmissões internacionais de TV dos Estados Unidos. Se tratava da coroação da rainha Elizabeth. E os comentaristas falavam apenas da pomba e das circunstâncias que apenas os britânicos sabem trazer para fazer uma celebração. A suntuosidade do seu traje, à medida que ela se aproximava do trono na capela de Westminster. Antes ela estava no palácio de Buckingham. Ela possuía várias servas que poderiam levantar as abas do traje dela. E enquanto ela entrava no salão, porque aquele traje era extenso por vários metros atrás dela. Você sabe, percebe o que Isaías está dizendo aqui? Quando ele teve a visão do rei dos céus, ele viu um rei cujo esplendor dos trajes saltava assim, do seu trono e percorria todo o templo, da entrada até o final, enchendo todo o edifício completamente. O que ele está vendo aqui é uma experiência visual da majestade. Ele está focado no esplendor das vestes. Então ele diz, por cima do trono e por cima de Yahvé, Adonai, o Senhor, estavam os serafins, cada um com 6 asas. Essa é a única referência nas Escrituras a essas criaturas chamadas serafins.
Alguns tentaram identificar eles como com os querubins, mas acredito que se a Bíblia os distingue, nós também devemos distinguir. Sabemos pouco sobre eles, exceto que fazem parte dos exércitos celestiais. São criaturas criadas por Deus para servir a Deus, dia e noite, na sua própria presença. Se lermos a descrição que Isaías nos dá deles, parece que apresenta uma moda meio bizarra, assim, porque nos é dito que eles possuem 6 asas. Paremos aqui para uma observação. Quando Deus cria criaturas, Ele faz com uma certa economia. Ele não desperdiça o material. Ele tem a incrível capacidade de criar, seja o que for, de tal forma que essa coisa seja adaptável e perfeita para o ambiente. Deus faz peixes com guelras e brânquias, porque o seu habitat é na água. Ele faz pássaros com asas, porque o habitat deles é no ar. Então, quando ele cria seres angelicais, especificamente para servir diante da sua presença, ele faz de uma forma que vai encaixar, se adaptar naquele ambiente. Então, nos é dito que lhes foi dado 2 pares extras de asas. 2 cobriam o rosto, a face. Pense sobre isso. Seres angelicais ministrando diariamente diante da presença descoberta do Todo-Poderoso Deus, cuja glória é tão refulgente, tão arrebatadora, que até mesmo os anjos precisam cobrir os seus olhos para não olharem olho no olho para a sua face. Lembro-me da história no livro de Êxodo, quando Moisés, representando o povo, diante de Yahvé no Sinai, para receber a lei de Deus, e vocês se lembram, Moisés subiu até as nuvens e foi, de certa forma, engolido naquela montanha. E o povo esperou por dias e dias e dias, e eles ficavam apreensivos e ansiosos pela ansiedade, apreensivos com a ansiedade que teria, o que teria acontecido? Teria ele sido engolido pela ira de Deus, assim como Corá e os seus na rebelião? Ele retornaria vivo? Qual seria a mensagem de Deus se Moisés não voltasse? Então eles esperam com medo e tremor o retorno de Moisés. Por que Moisés estava na montanha? Ele falava com Deus. Você se lembra qual foi a conversa? Se eu puder improvisar um pouco, foi mais ou menos assim, ó. Moisés diz: Deus, tenho visto coisas magníficas durante toda a minha vida. O Senhor me mostrou a sarça ardente, eu vi as pragas que devastaram o Egito, eu vi o mar se abrir, toda uma nação passou em terra seca naquele mar. Eu vi o Senhor prover supervisão milagrosa dos céus para um povo faminto. Mas agora, deixa eu ter o mais incrível. Deus, por favor, deixa eu ver a tua face. Aí Deus diz: Moisés, você sabe muito bem, você sabe que é a minha palavra, nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Você não pode ver a minha face, Moisés. Vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar aqui na fenda dessa rocha, então eu vou te cobrir, eu vou passar por você, e depois que eu passar por você, eu vou deixar você me ver só por detrás, assim, pelas costas, o que os hebreus chamavam costas de Yahvé. Mas a minha face não será vista. Então Deus colocou o Moisés lá na fenda da rocha, e ele permitiu que a sua glória passasse, senhoras e senhores, por um segundo. Moisés teve uma visão por detrás da glória de Deus, refletida. E o que aconteceu? Quando ele desceu da montanha e o povo enxergou aquela imagem,
se aproximando, ficaram todos animados com a volta do líder. E eles correram até Moisés, mas de repente ficaram paralisados de horror e começaram a implorar: Moisés, Moisés, cubra sua face. Eles não podiam olhar. Por quê? Porque a face de Moisés estava brilhando com tanta luminosidade, tanta intensidade, que estava deixando o povo cego. E o que o povo estava dizendo, senhoras e senhores, pensem sobre isso, era apenas um reflexo no rosto de um ser humano. Uma visão rápida e por detrás da glória de Deus, atrás. Os anjos do céu, os próprios anjos precisam cobrir os olhos na presença do Pai. E nos é dito que com 2 asas eles cobrem os seus pés. A Bíblia não explica a necessidade dos serafins cobrirem os pés. Eu só posso imaginar isso, assim, fazer um chute aqui. Os pés para os anjos, assim como para os homens, é o símbolo na Bíblia do fato de serem criaturas. Nos é dito que fomos feitos do pó da terra, que os nossos pés vieram do pó. Quando Moisés se encontrou com Deus no deserto de Midian, qual foi a primeira coisa que Deus disse para ele? Moisés, Moisés, tira as sandálias do pé, porque onde você pisa é terra sagrada, terra santa. Ele mandou descobrir os pés, o sinal de seu ser criado, o sinal da sua submissão perante o santo. Então, até mesmo no céu, os anjos cobrem o que nos mostra, o que mostra que eles são como criaturas. Mas o que me fascina, senhoras e senhores, não é a anatomia dos serafins, porque são considerações que menores desse texto, são considerações pequenas. O que é realmente importante nesse texto, até onde eu sei, não é a estrutura dos anjos, mas sim a mensagem dos anjos. Escutem o que a Bíblia nos diz. E com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu estava parado bem ali antes de começar essa série aqui, e aqueles que estão assistindo por vídeo perderam uma das coisas que fizemos. Cantamos em grupo. Nós cantamos o hino clássico Santo, 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 Santo. E eu estava ouvindo e eu não consigo ouvir esse hino sem sentir calafrios na minha espinha. É esplêndido, não? E eu fico imaginando os anjos e todo mundo todos eles lançando suas coroas de ouro ao redor do mar de vidro, assim. Tudo que temos que possui algum valor, lançaríamos contentes aos pés do santo. E esse hino celebra triunfantemente a majestade de Deus. Mas enquanto eu ouvia vocês cantando, eu pensei, se já é bonito aqui, como seria sendo cantado por anjos? Foi isso que Isaías contemplou. Os exércitos celestiais em cima, sobre o trono de Deus, cantando uns para os outros, uma única palavra repetida um monte de vezes. De novo, Santo, Santo, Santo. É o Senhor Todo-Poderoso. A terra e os céus estão cheios da sua glória. Meus amigos, há algo aqui nesse texto que as pessoas que falam inglês podem ler 1000 vezes e vai passar despercebido. Há algo bastante
um costume bastante tipo dos judeus sobre esse texto. Na língua inglesa, quando nós queremos dar ênfase para algo de fato importante, para dar ênfase, nós fazemos isso de diversos jeitos, de diversas maneiras. Podemos sublinhar as palavras, vamos deixar ela em itálico, colocar aspas, escrever em negrito, adicionar colchetes ou encher as páginas com muitas exclamações. Acho que é algo que é relevante. Até os meus editores fazem isso, eles colocam pontos de exclamação quando nos meus rascunhos não havia nada disso. E, por favor, não pense que eu sou um coitadinho por não saber mais a respeito de exclamação e pontos. Eles me deixam louco, mas é isso que nós fazemos para dar ênfase. Os judeus fazem a mesma coisa. Eles usam tudo isso. Sublinham, usam negrito, itálico, mas eles têm outra técnica para dar ênfase, para chamar a atenção a algo de fato importante. É uma técnica simples de repetição de palavras. Paulo, por exemplo, quando escreveu aos Gálatas, alertando eles dos perigos de se afastarem do evangelho que eles haviam recebido, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema. Seja anátema. Esteja debaixo de maldição, seja amaldiçoado. Essa é uma forte afirmação que o apóstolo Paulo faz. Mas não para por aí. Em seguida ele diz, eu repito, se alguém vos pregar outro evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema. Jesus costumava usar essas repetições durante os seus ensinos. Lembre-se, Jesus era um rabino. Significa que ele era um teólogo e ele possuía discípulos que aprendiam com ele, estudavam com ele. Ele era um mestre perfeito. Ele andava por cidades e junto com os seus apóstolos, enfim, ele dizia, venham atrás de mim, literalmente. Ele fazia assim, o mestre ensinava assim, ó, à medida que passava pela estrada, para ficar bem, assim, legal, ou sei lá, enfim, e os discípulos o seguiam e conectavam, aprendiam os ensinamentos do mestre, do que ele ensinava. Senhoras e senhores, todos os ensinamentos que saíram da boca de Jesus eram importantes, todos. Mas mesmo nosso Senhor chamou a atenção para coisas que ele considerava super importantes. E quando ele chegava a um ponto como esse, ele deixava claro a importância do ensinamento aos discípulos, dizendo algumas palavras. Ele dizia, em verdade eu vos digo. Ouça na antiga tradução, verdadeiramente, verdadeiramente. Na verdade, o que ele está dizendo é amém, amém. Vocês reconhecem essa palavra. É assim no inglês. Quando todos dizem amém. Mas nós dizemos amém depois que o mestre ensinou, ou depois que o pastor pregou, significando é verdade, que assim seja, acreditamos. Jesus não esperava seus discípulos confirmarem que era verdade o que ele estava dizendo. Ele começava o sermão dizendo amém, amém. É como um capitão do navio indo até a cabine e dizendo, escutem isso, é o capitão que está falando. Quando Jesus repetia aquelas palavras 2 vezes, ele estava dando ênfase à importância do assunto. Senhoras e senhores, só há um atributo de Deus que é levado ao 3º grau de repetição na Bíblia. Só há uma característica do Deus Todo-Poderoso que é comunicada no grau superlativo pela boca dos anjos. A Bíblia não diz simplesmente que Deus é santo, ou mesmo que Ele é santo, santo, mas diz que Ele é santo, santo, santo.
A Bíblia não diz que Deus é misericórdia, 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 ou amor, 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 ou justiça, 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 ira, 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 mas diz que Ele é santo, santo, santo. Essa é uma dimensão de Deus que consome sua própria essência. E quando Ele se manifesta a Isaías, nós lemos: o barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Você ouviu isso? Partes da criação inanimada, sem vida, sem consciência, na presença manifesta da santidade de Deus, tem o bom senso de tremer. Como nós, feitos à imagem dele, podemos ser indiferentes ou apáticos frente a frente à sua majestade. Somente Deus é santo. E o que eu quero trazer aqui nessa série é tentar descrever o que isso significa de verdade. E como é a reação de Isaías e de outras pessoas em toda a história quando o santo aparece. Vamos orar. Pai, nos alegramos porque alguém nesse universo não santo, não é em algumas partes, mas em totalidade, santo, santo, santo. Conduza nossos corações, como os serafins, para que nos alegremos nessa verdade. Amém.